Eu sou a Eliane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período de transição entre o romantismo e o realismo. Isso aconteceu com a publicação ali pela década de 60, de 1860, do romance Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Esse romance é interessante porque ele vai nos trazer uma singularidade em relação aos romances românticos, porque em geral os romances românticos de caráter urbano eram romances que representavam os costumes da corte carioca do século XIX. E no caso de Memórias de um Sargento de Milícia, nós teremos uma singularidade que é a representação das camadas populares. Isso vai proporcionar uma visão a partir de baixo para cima, e não comumente como acontecia nos romances urbanos, que era uma visão de cima para baixo, sempre uma visão ali das pessoas da alta sociedade. Neste caso, não. Nós temos a situação da personagem central, que é o Leonardo Pataca, filho do Leonardo com a Maria das Hortaliças. Então, a gente tem o Leonardo pai e o Leonardo filho. Daí, os pais dele se conheceram quando estavam vindo para o Brasil. A Maria das Hortaliças queria tentar a vida aqui no Brasil, e o Leonardo estava em degredo, ele foi degredado para o Brasil. Então os degredados, meu Deus, eram os marginais, né? Receberam como pena o degredo, né, no Brasil, e tipo exílio no Brasil. Então a gente já percebe aí a construção dessas personagens a partir dessa ideia das camadas populares e não da corte, como a gente já estava acostumado a ver aí nos romances de caráter urbano, tá? Mas a gente vai perceber que a gente tem então essa ideia, e que vai ser bem interessante porque a construção da figura do personagem central, que é o Leonardo, assim, a Maria das Hortaliças depois não pôde ficar aqui no Brasil, ela não estava dando conta de criar o filho, deixou o filho para ser criado pelo padrinho, que era o barbeiro, e a madrinha dele era a parteira, né? Então foram eles quem criaram o menino, e aí, pense, era um menino encapetado, endiabrado. Daí, quando ele fez 18 anos, o padrinho dele quis logo assim colocá-lo no exército, né? Vai ser militar, vai servir ao exército aí, vai fazer alguma coisa. E aí ingressa o menino nos serviços militares, né? E aí ele se torna então um militar. E por conta de uma vaga que aconteceu lá, ele acaba recebendo essa patente de sargento. E aí a gente vai perceber então uma questão bem interessante, porque na construção dessa personagem a gente vai ter a investidura da ordem, quando você tem ali a figura de Leonardo Pataca como o militar, o sargento, e a desordem quando ele faz lá as suas presepadas, as suas malandragens. Então, em um só tempo, ele representa a ordem e a desordem. Essa é uma visão dialética que é proposta ali pela ideia desenvolvida por Hegel. Então, Hegel diz que a dialética, para que haja dialética, precisa haver uma tese e uma antítese, e essa tese e essa antítese, essa oposição, vai gerar uma síntese. Então, a síntese, no caso de Memórias de Sargentos de Milícias, é a própria vida, a própria narrativa, a própria história de Leonardo Pataca, que é a personagem central. E esse romance, apesar de ser narrado a partir aí dessa visão popular, né? Então, assim, é algo que estava mostrando já uma tendência para um pensamento diferenciado. Apesar disso, é um romance que tem um final feliz. Então, mesmo mostrando a visão das camadas populares, eu vou ter ali um final feliz, como é a proposta aí dos romances românticos, né? Aquela ideia dos amores impossíveis e tudo mais. Acontece isso também, porque ele se apaixona pela Luísa, a Luísa era casada, mas enfim, depois ela fica viúva, e aí eles acabam ficando juntos ao final, e aí temos então essa ideia do final feliz, tá? Mas
é bem importante a gente perceber, então, esse conceito dialético levantado aí por Hegel, né? E que pode ser aplicado à personagem Leonardo Pataca de Memórias de um Sargento de Milícias, por ele representar a ordem quando está ali na investidura do cargo de militar e a desordem por ser um malandro. É aquele do jeitinho brasileiro, né? É aquele lá da ópera do malandro, do Chico Buarque. E é isso, enfim, espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem. E se não entenderem qualquer coisa, basta perguntar nas aulas pra gente, tudo bem? Um beijo e até mais!